mudou o lado hoje. Desculpa, ontem vocês estavam do lado de cá e aí hoje eu te acho do lado de cá. Bom dia, Daniel, tudo bem? Muito bom dia a todos que nos assistem. É um prazer, uma honra estar aqui participando desse Combinando Palavras e falando com os meus amigos aqui, né? Amigos leitores, amigos admiradores, enfim. Posso fazer minha autodescrição? Por favor. Vou fazer então. Bom, eu sou um homem indígena, não é? Tenho cabelos lisos, longos, lisos, olho puxado, tenho uma saliência aqui na maçã do rosto, estou usando um colar preto feito com tucum e uma camiseta vermelha, meio cor de terra, e atrás de mim tem também um quadro com crianças indígenas, várias crianças indígenas num painel grande, né, que eu trago aqui no meu escritório. É isso, esse cara sou eu. E eu queria agradecer em nome da FIO, viu? Em nome da Adriana Silva, que é nossa curadora também, mais uma vez o seu sim, porque as suas obras foram fundamentais para trazer essa molecada de volta, mesmo que de maneira digital, né, ou híbrida, mas trazer de volta a presentificação, mesmo que seja através daquilo que é a ferramenta digital. Muito obrigada. Imagina, o prazer é meu, eu sou fã aí do trabalho que a Fundação faz, né? E eu nunca me recuso a participar, porque sei da importância e do trabalho muito sério de divulgação da literatura e da leitura entre crianças e jovens. Então, contem sempre comigo, estarei à disposição. E agora eu vou chamar seus amigos, os nossos amigos que já estão do lado de cá. Dá um tchauzinho pra gente. Quanta gente hoje. Bem-vindos, viu? Muito obrigada por toparem essa empreitada junto com a gente, com o Daniel. Daniel, só para você ter uma ideia do que vai acontecer, como o formato está um pouco diferente esse ano, só um pouquinho, eu vou chamar sempre um vídeo, né, e depois desse vídeo eu abro para a pergunta daquela escola ou daquela instituição. Com a gente hoje aqui estão algumas instituições do SESI, e está a instituição Educandário aqui de Ribeirão Preto, ok? Do SESI tem algumas regionais, e eu vou chamando uma a uma, e aí você já vai saber quais são, e o Instituto Educandário aqui de Ribeirão Preto. Então... se você me permitir, antes de você chamar aqui o que você vai chamar os vídeos, né? Sim. Eu queria, depois, quando for conveniente, eu gostaria de fazer uma fala inicial para, digamos, dar uma motivada na nossa conversa, tá bom? Aí depois a gente abre aí para as perguntas, para as questões também das crianças, tá bom? Do jovem, enfim. Ô Daniel, quem coordena isso aqui? Eu estou só mediando, é você e as crianças. Então você pode começar a sua fala inicial agora, porque não tem assim um formato fechado. Cada autor é um autor e a gente vai sentindo e vai fazendo. Então pode fazer sua fala inicial e aí a gente começa. Legal. Então, eu agradeço a oportunidade então, de conversar com vocês. Eu queria, antes de mais nada, então, dizer assim, que é uma alegria muito grande poder sempre estar conversando com o público que lê minhas obras. Este ano, em especial, é um ano muito importante, porque eu estou completando 25 anos do lançamento do meu primeiro livro, que foi Histórias de Índio, lá há 25 anos atrás. E, portanto, estar com vocês aqui é uma forma de comemorar esse acontecimento que marca, né, uma trajetória e que também mostra que todo o trabalho que eu tenho feito ao longo desses anos todos, ele tem surtido efeito, tem chegado onde deve chegar, que é nas escolas, nas instituições, né, e que está ajudando, minimamente que seja, o Brasil conhecer os nossos povos, os povos originários desse nosso país, que sempre foram desprezados, né? Sempre foram excluídos um pouco da nossa história. Então, para mim, mais do que nunca, é importante
trazer para vocês os saberes que os povos indígenas têm, porque assim a gente vai construindo um saber novo, sabe? A gente se humaniza cada vez mais na medida em que a gente é capaz de olhar para o outro como o outro é, não como a gente gostaria que fosse. Porque toda vez que nós queremos que o outro seja como nós somos, nós estamos colonizando o outro. E nós precisamos quebrar essa lógica de que alguém é melhor que alguém, né? Que um povo é melhor que o outro povo. Não existe isso. Existem diferenças, e essas diferenças a gente só consegue perceber, de fato, quando nós somos capazes de não julgar o outro pela aparência, pela cultura que tem, pelo jeito que vive, né? Quando nós somos capazes de ser tolerantes. E ser tolerante não é aguentar o outro, não é suportar o outro. Ser tolerante é aceitar que o outro não seja igual a mim. E se, é claro, ele vive em condições de miséria, ou em condições de pobreza, ou em condições de carência, cabe-nos lutar para que essa situação mude, a situação como um todo, né? Também não é fazendo caridade simplesmente, mas é lutando para que a sociedade mude, para que a sociedade ela seja mais equitativa, a gente diz, né? Ou seja, ela seja mais equilibrada, e que os ricos possam continuar sendo ricos, mas os pobres tenham que deixar de ser cada vez mais pobres, né? Eles tendam a ter mais, também melhores condições para viver. Se isso vale para a nossa vida social, isso vale também para a nossa vida cultural. E a cultura de cada povo, ela é uma riqueza em si mesma. Então, não é justo que um povo que se ache superior culturalmente, ele vá lá e queira transformar a cultura do outro. Porque se ele faz isso, ele está colonizando. O que é colonizar? É impor um modo de vida sobre outro modo de vida. Porque você se acha superior, porque você se acha melhor, não é? Então, é muito importante lembrar isso, né? Os nossos povos indígenas são povos de culturas milenares, ou seja, são povos que vêm se constituindo como pessoas desde muito tempo atrás. Portanto, eles não são inferiores, eles não são menores, eles não são atrasados, eles são exatamente aquilo que desejam ser. E não cabe aos outros povos, às outras culturas, ir lá querer impor um outro modo de vida, mas oferecer condições para que eles também vivam a sua cultura, vivam do seu jeito de ser. Essa é a grande questão, essa é a grande luta, digamos assim, que os povos indígenas estão o tempo inteiro enfrentando, para não permitir que a sua cultura seja desvalorizada, a sua cultura seja desmantelada, a sua cultura seja desprezada. Porque o modo de vida indígena, ele é uma construção que já vem de muito tempo, e, portanto, é uma construção forte. É uma cultura que já está estabelecida no mundo. Então, olhar para a cultura do outro com um olhar do colonizador, ou seja, né, daquele que vem impor, é a gente não ser tão humano assim, né? É a gente não considerar que nós somos humanos de verdade. Então, é muito importante lembrar isso para vocês. E queria lembrar também, para concluir, que eu faço parte da cultura Munduruku. Portanto, eu sou parte de um povo originário do Brasil. As pessoas, quando olham para mim, elas dizem que eu sou um índio. E elas dizem que eu sou índio porque eu tenho cara de índio, né? Elas dizem. Nós estamos todos acostumados a olhar para o tal do índio e achar que ele é igual a todos os outros. E a gente esquece que cada cultura, cada povo é um povo independente, é um povo autônomo. E, portanto, a gente tem que tratá-lo daquela maneira. Então, fico feliz de poder trazer para as pessoas que eu sou o Daniel do povo Munduruku. Daí, né, esse nome artístico até, para poder estabelecer para as pessoas essa diferença. Assim como tem o Isaías Tucano, existe o Paulo Bororo, existe o Miguel Calapalo,
né? Quer dizer, esses sobrenomes que se sobrepõem ao nome, eles são exatamente uma identificação, a nossa identidade. Então, quando as pessoas dizem que eu sou índio, elas arrancam de mim a minha identidade, porque elas fazem uma negação, né? Porque a palavra índio está muito mais ligada a uma negação que nós fazemos de alguém. Então, quando as pessoas me chamam de índio, elas estão achando que eu sou atrasado, que eu sou selvagem, que eu sou canibal, que eu sou preguiçoso, que eu sou uma porção de coisas que eu não sou. Mas como essa imagem está colada nas pessoas, muitas vezes elas se confundem ou elas mantêm um conceito errado, um conceito que depois vira um pré-conceito. E o preconceito é um prejuízo, um pré-julgamento que a gente faz de alguém. E quando a gente faz esse pré-juízo, pré-julgamento, a gente está desqualificando o outro. O apelido, ou a palavra índio, é um apelido que nós ganhamos. Quer dizer, ganhamos não, né? Alguém colocou na gente, e vocês sabem que todo apelido é sempre negativo, né? É uma negação que a gente faz de alguém. Por isso os apelidos muitas vezes estão ligados àquilo que a gente acha de defeito no outro. A gente pensa que é defeito no outro. Não é porque usa óculos, é porque é gordo, porque é magro, porque é pobre, porque é preto, porque é branco, enfim, né? A gente acaba afirmando uma coisa que o outro não é. E isso gera um desconforto na pessoa que é apelidada, né? Porque ela não se reconhece nisso. Por isso, para terminar, eu não me reconheço na palavra índio, né? Mas me reconheço muito na palavra munduruku, que é quem eu sou, da onde eu venho, né? E é nesse povo que eu nasci, cresci, me tornei esse cara bonitão que vocês estão vendo, e que, portanto, tem toda uma trajetória, tem toda uma história. É isso que eu queria iniciar dizendo para vocês, para a nossa conversa seguir adiante. E é toda a base daquilo que a gente diz todo dia, né? Sobre respeito. É exatamente isso que você acabou de falar. Muito lindas as suas palavras, muito importantes e necessárias. Muito obrigada. Viu? Meninos, vou começar com o SESI Jardinópolis. Quem é do SESI Jardinópolis? Por favor, dá um tchauzinho assim para mim. Achei. Aqui no cantinho, acho que é a Iara, do SESI de Jardinópolis. Eu queria que vocês colocassem ela grande aqui para mim, enquanto a gente solta o vídeo da escola SESI Jardinópolis, para que o Daniel possa ver as produções. Hoje a gente veio falar aqui do projeto aqui do SESI 342 Jardinópolis para a Feira do Livro, que vai ser em Ribeirão, que eu creio que é de onde você está assistindo. Então, o nosso projeto, primeiramente, a gente está seguindo todos os protocolos aqui, está todo mundo de álcool em gel, todo mundo sem ser de máscara, sou o único que está falando, tirei a máscara para ficar mais visível no rosto, né, fala, para ficar mais entendível também. Então, nosso projeto é um projeto de releitura para a Feira do Livro de Ribeirão Preto. E a gente pensou em escolher a cultura indígena, e a gente pegou um livro do Daniel Munduruku, que é um escritor muito conhecido indígena. E o livro que a gente pegou se chama Catando Piolhos, Contando Histórias. E nesse livro eles passam muito sobre isso, sobre como catar piolho na cultura indígena é uma coisa muito mais profunda que realmente catar piolho. Porque pra gente, na nossa sociedade urbana, a gente acha que catar piolho é o simples ato de tirar o piolho para proteger a criança, mas para os indígenas não é visto dessa forma. Os indígenas, eles veem o momento de catar piolho como um momento de passar, como um momento de ensinar, um momento de passar conhecimento, passar experiência, passar cultura, passar bons modos, repreender alguma situação, alguma atitude. Então, quando a mãe de um índio o chama para catar piolho, não é simplesmente o ato de catar piolho. Aquilo vale muito mais, e ali naquele momento é passado muitas coisas ao filho, ao sobrinho. Então aquele momento é muito importante. Então é sobre isso o quadro que a gente pode ver aqui, do Catando Piolho, Contando Histórias. E aqui a gente vai poder ver a capa do livro, do Daniel Munduruku, que eu disse, que é um escritor renomado até, da cultura indígena. Acho que é um dos escritores indígenas mais conhecidos, fez faculdade, tirando assim toda aquela visão que a gente tinha do mundo indígena, que são só pessoas que vivem no meio da floresta e não sabem muito das coisas. Então esse é o nosso projeto, espero que tenham gostado. Valeu! Daniel Munduruku
um artista, escritor indígena, que escreveu um livro em homenagem a um índio de sua tribo e retrata a vida desse jovem. Foi feita uma releitura da obra e uma homenagem ao autor e sua tribo. Olá, meu nome é Yasmin. Bom, como vocês podem ver, esse desenho, ele retrata... Vamos voltar um pouquinho. Na tribo indígena, os velhos, os homens mais velhos, eles têm um certo respeito, porque eles têm conhecimento, então todo mundo quer aprender com eles, né? Quer conversar, e tem sim um certo respeito muito lindo por isso. Então, nesse desenho, a gente pode ver um velho, que ele é representado com um papel antigo, e sua muleta é um marca-página. E os índios estão observando. Por conta disso, eles estão de olho, eles estão prestando atenção, por conta do conhecimento, entendeu? Daniel, eu esqueci de te falar uma coisa antes. Todo esse material que a gente está mostrando aqui, você vai receber para que você possa olhar na íntegra, porque aqui acaba sendo só uma amostra, e você muitas vezes, obviamente, não vai conseguir nem ler direito o que está acontecendo. Mas eu tinha esquecido de te avisar isso antes. Tá bom? Então vamos lá. César Jardinópolis. Yara, é com você, né, que eu falo? Oi, sim. Bom dia. Bom dia. Pode se dirigir ao Daniel diretamente. Oi, Daniel, tudo bem? Tudo bem. Vou falar um pouquinho sobre a minha pergunta e é isso. Trabalhamos na escola um curta-metragem e decidimos fazer uma caracterização neutra para não inserir o indígena em um estereótipo. Ainda assim, eu vejo muitas escolas, especialmente no Dia do Índio, essa caracterização estereotipada. Qual mensagem você daria para essas escolas? Yasmin, que pergunta boa. Pergunta boa, pergunta rica, permite a gente refletir uma porção de coisas. Vou procurar ser breve para não atrapalhar o andamento das coisas, porque a minha tendência é falar demais. Mas, olha, nós precisamos imediatamente romper com esse dia 19 de abril, com esse dia do índio. Porque esse índio que é celebrado, comemorado nesse dia 19 de abril, ele é um índio que não existe. Ele é um índio que é uma ficção. Porque, como eu falei para vocês, nós somos muitas culturas diferentes. Nós somos 305 povos indígenas diferentes hoje no Brasil. Se a gente continuar reproduzindo esse índio genérico, a gente nunca vai ter a oportunidade de conhecer a riqueza de cada um desses povos, ou pelo menos da sua maioria. Se você trata desse índio genérico, você não vai saber quem é o povo Munduruku. Você não vai saber quem é o povo Guarani, o povo Xavante, o povo Tuiuca, o povo Dessano, né, o povo Caingangue, né, o povo Guarani, que tem aí por perto de Bauru, inclusive, né, várias comunidades, o povo Terena está aí também. Enfim, a gente acaba não tendo a oportunidade de conhecer as particularidades e as sabedorias que esses povos trazem. É claro, dá para a gente generalizar algumas coisas? Dá para a gente pensar os povos indígenas que têm algumas coisas em comum, como respeito à natureza, como respeito aos avós, né, que é uma coisa bastante importante, ou como respeito às crianças. Então, existe alguma coisa que é comum a todos
os povos originários. E eu diria, não só os povos indígenas brasileiros, há muitos povos do mundo todo, né? Se você pega na África, os povos tradicionais, os povos originários daquele lugar, eles têm a mesma relação com a criança, com o velho, que o indígena do povo aqui brasileiro. Então, essa é a importância, é a gente romper com esse estereótipo da existência de um índio único e passarmos a pensar o dia 19, talvez como o dia da diversidade indígena, né? O dia da consciência indígena, se a gente quiser imitar um pouco o movimento negro, né? da consciência negra, a gente pode, enfim, criar um outro tipo de comemoração e de lembrança a esses povos que valorizem. Porque quando a gente está na escola e a escola pinta a gente de qualquer maneira, né, tradicionalmente com 2 riscos na cara, e a gente diz assim, essa é a pintura do índio, a gente está reproduzindo o pensamento do colonizador. Quando a gente coloca um cocar na cabeça das crianças, cocar bonito que seja e tal, mas ele diz assim, esse é o cocar do índio, a gente está desvalorizando. Quando a gente pega uma história e conta uma história, essa é a história de índio, a gente está também cometendo uma certa violência, né, à diversidade desses povos. Então, eu diria, para concluir, Yasmin, que nós precisamos mudar o nosso jeito de encarar essa data, para a gente começar a mudar, a encarar também o nosso jeito de entender, de compreender os povos originários do Brasil. É isso. Então, agora, Daniel, obrigada, querida. Cadê? Ah lá, eu acho que eu disse seu nome errado. É Yasmin ou Yara? Desculpa. Yara, tá bom, imagina. Deixa eu te falar uma coisa agora, Daniel. O Educandário, ao invés da gente fazer vários pequenos vídeos, nós vamos te mostrar um vídeo inteiro, porque o processo deles, de maneira geral, ele foi um processo um pouco, talvez, mais uniforme. Então, nós optamos por mostrar toda a produção do Educandário, e aí depois eu vou abrindo aos poucos para que eles façam as perguntas. Em 28 de fevereiro nasceu mais esse servo presente, filho do povo Munduruku. Daniel luta pela divulgação da cultura indígena e mostra a real diversidade de um povo ancestral que carrega a honra e a dignidade de ser brasileiro. Nasceu índio por uma bênção do universo e se tornou um grande escritor que, com suas experiências, o mundo encantou. Um lindo povo brasileiro, cheio de lições e segredo, que nos traz uma grande felicidade e o verdadeiro sentido da liberdade. Nos mostra sua bela cultura, que traz consigo grandeza e bravura, e também seus aprendizados, que ensina muita gente de um jeito diferente. Há anos nascia uma criança, muito linda e amada, Daniel, que no colo de sua mãe deitava. Teve sua infância jamais esquecida, lindas lembranças que em sua memória ficarão sempre guardadas. Subir em árvores e pular no rio fazem parte da sua infância. Ela ensina de alma forte e espírito corajoso. Suas histórias são lindas e verdadeiras, contando de um jeito carinhoso. Nascido e vivido sua infância na aldeia, caçava, pescava, subia em árvores e era livre. Aprendeu com curiosidade, cresceu e formou uma família de verdade. Cresceu índio, prezando a liberdade. Escolher ser professor do conhecimento é transmissor. Daniel, um dos primeiros escritores indígenas, sempre filosofando, passando valores, leitores nos tornamos e pessoas melhores nos transformamos. Sempre agradece ao grande universo, ao professor que se tornou. Um homem de respeito, trazendo no peito uma grande história. Sempre com lembranças do seu avô Apolinário, um velho extraordinário, que marcou a sua infância. Ele sempre dizia: só existem 2 coisas importantes na vida. Nunca se preocupe com coisas pequenas. Todas elas são pequenas. Com a liberdade e a possibilidade de ver seu próprio eu, formou-se em educação e foi um grande leitor, e hoje é um famoso escritor. Indígena da nossa terra, grande guerreiro, valente e habilidoso, também muito estudioso.
estudou e se tornou professor. Contando as suas histórias, encantou muitas crianças e jovens. E assim iniciou-se sua carreira de escritor. Foi de leitor a escritor. Aprendeu e gostou. Por isso, mais de 40 livros publicou. Formado em educação, sua inspiração são as crianças, as quais trazem esperança. Ele é um indígena e não um índio. Ele é o Daniel Munduruku, brasileiro honrado de um povo muito amado. A caça e a pesca já fizeram parte do seu cotidiano. Vivia com simplicidade, na necessidade e não abre mão da sua identidade. Sobre seu lar, necessito falar. Munduruku, lugar lindo e acolhedor, que ao chegar, ao cumprimentar, não é necessário abraçar. É só nos seus olhos olhar e chipate falar. Daniel se formou, um excelente mestre se tornou. Oficina cultural para crianças a criou. Esse esperto rapaz, em filosofia se formou, muitos livros escreveu e com eles se encantou. Quando criança, olhava a cidade, tudo era estranho, sem liberdade. Para os indígenas, as crianças têm que brincar, a vida aproveitar, sem o futuro pensar, pois não sabem se o amanhã vai chegar. Brincam de caçar no mato e de nadar no lago, e mesmo com o tal ato, esse é o verdadeiro aprendizado. Toda criança merece conhecimento, para que no certo momento se torne um velho sábio. Criança é criança, aproveita a sua infância, sem preocupação com o futuro. Então ao indígena não pergunte, o que você vai ser quando crescer? Uma criança bem ensinada se torna muito educada. A criança que não brinca não sente o gosto da alegria. O Munduruku não pensa no futuro, abraça o passado e vive o presente. Porque o ontem é história, o amanhã é um mistério e o hoje é uma dádiva. E é por isso que se chama presente. Era criança e estranhava a cidade grande. Via tudo como caixas. Na tribo tinha liberdade e gostava da sua terra de verdade. Quando adulto, compreendeu a forma de viver. Criança vive como criança, brinca e é feliz. Adulto é responsável e o avô indispensável. Em menção honrosa para o livro Meu Avô Culinário. Em memória a um velho muito sábio que ele contava muitas histórias e em sua trajetória conquistou muitas vitórias. Que tinha muita sabedoria e sempre dizia: o futuro não existe, e se o agora não fosse bom, não se chamaria presente. Com os ensinamentos de seu avô, viajou o país para ensinar que o futuro devemos deixar, o passado lembrar e no presente focar. Que onde seu velho esteja, tenha orgulho desse grandioso homem que se tornou, que hoje em dia honra muito a comunidade onde nasceu, sendo esse maravilhoso escritor e realizando tudo com amor. Daniel tem uma identidade e uma linda personalidade, sempre seguindo os conselhos de um velho sábio, seu avô, que dizia: a vida é feita de tombos e obstáculos, como um rio que encontra seu destino com o mar. Mais indígenas dão educação, mostram todo o amor e carinho e toda a sua dedicação. Fingindo cantar piolhos, ficam sempre de olho. Seus cuidados precisam ser tomados, deixando suas palavras eternamente guardadas. A comunidade indígena tem orgulho de seu povo, são fortes e corajosos, não são preguiçosos, têm orgulho de sua história, querem a liberdade, falam sempre a verdade. Olhamos dentro dos olhos, eles nos dizem a verdade. Jamais mentem, revelam o que sentimos em nossa emoção e dentro do nosso coração. O indígena Munduruku dá muito valor à sua cultura e o direito da criança se divertir, a importância de uma infância saudável, se tornando um adulto amável. Povo esperto, vive a céu aberto, defendendo a natureza com muita proeza. O tempo ocidental é linear, marcado pelo relógio que nos aprisiona. O tempo indígena é conduzido por um tempo que não lhes pertence e do qual são libertos do futuro. O tempo indígena, no entanto, é o tempo da natureza. O sol é o relógio do amanhecer ao anoitecer. Daniel Munduruku, escritor que carrega consigo todo o orgulho de um povo e ao mesmo tempo um mundo novo, nos mostrando uma rica cultura em que nos ensina diferentes pontos de vista, onde todos temos que respeitar a cultura do outro, porque toda cultura vale mais que ouro. A chegada dos europeus no Brasil. Em uma determinada comunidade indígena, habitava-se uma velha muito sábia, com o nome de Araci. A senhora Araci, quando pequena, ouvia bastante histórias
sobre a chegada dos europeus no Brasil, que sempre eram contadas por sua avó, antes de fazê-la dormir. Sua avó contava que quando os europeus chegaram no Brasil, eles estavam fracos, pois a viagem que eles fizeram era de quase 2 meses. Quando eles chegaram, os índios disponibilizaram abrigo e comida para eles, mas aos poucos os europeus começaram a tomar posse das terras indígenas. Existem vários estereótipos sobre os indígenas. Exemplo: índio é preguiçoso, índio é tudo igual. Todos os indígenas possuem grandes funções. Eles são independentes, possuem sua própria organização. Todos possuem sua cultura. A entrevista. Uma vez, uma mulher da tribo indígena foi dar uma entrevista sobre a tribo dela e dos outros indígenas. Chegando lá, ela teve que responder as seguintes perguntas. Muitas pessoas acham que os portugueses chegaram no Brasil todos fortes. É verdade? Não, na verdade eles chegaram lá todos doentes e fracos. Como os portugueses fizeram para ter a confiança de vocês? Eles nos deram presente, agrados e várias outras coisas, mas depois a gente descobriu que eles estavam mentindo. O correto é chamar vocês de índio ou indígenas? É indígenas, a gente não gosta que chamem a gente de índio e nem que se fantasiem de índio no carnaval e nem no dia do índio. Isso é meio que uma ofensa para a gente. Tudo isso que as pessoas falam é mentira, a gente não é preguiçoso e nem nada disso. Em uma comunidade indígena moravam os avós do pai e da mãe de Lara. Eles disseram para sua filha Lara que lá os seus avós contavam muitas histórias sobre a chegada dos europeus no Brasil. Disse que naquela época eles falavam que quando os europeus chegaram no Brasil, eles chegaram muito debilitados. A viagem deles duraram 46 dias e com isso eles acabaram trazendo diversos tipos de doenças para cá. E quem acabou disponibilizando abrigo e alimentos para eles foram os indígenas. Existem vários tipos de estereótipos sobre os indígenas, como índios são todos iguais e índios são do passado. Mas na verdade não é nada disso. Cada indígena tem a sua cultura e também as suas diversas etnias, crenças, hábitos, línguas e as suas características. E os indígenas também fazem parte da nossa população brasileira, do presente e também do futuro. Não estamos fantasiados de índios, apenas estamos homenageando, pois respeitamos.
Parabéns, alunos do Educandário. Com você, algumas palavras, Daniel. Gente, maravilhoso, muito obrigado, muito feliz. Eu queria, antes de elogiar o trabalho de vocês, eu queria me desculpar com a Yara, né? Que acabei chamando de Yasmin, mas é a Yara. E parabéns também pelo trabalho que vocês fizeram aí no SESI. Obrigado pelo carinho todo de vocês. E o pessoal do Educandário foi maravilhoso, obrigado. Acho que vocês entenderam bem o espírito da coisa. É exatamente isso. Não existe uma verdade única, né, para a diversidade indígena. Né? A verdade é a própria diversidade. E na medida em que a gente vai conhecendo essa diversidade, a gente vai também aprendendo com ela. Porque uma das coisas que são ricas na cultura brasileira como um todo é o fato de nós sermos um país diverso, que pode ser diverso tanto da diversidade quanto diverso da poesia. Né? Nós somos um país muito, muito rico, muito diferente, e é essa diferença que nos torna tão preciosos nesse nosso planeta. Nós não somos iguais a nenhum outro povo, nós somos diferentes, e as nossas diferenças, ou a nossa identidade brasileira, ela foi se constituindo a partir dessas pitadas, né, de diferenças que nós fomos adquirindo, seja dos povos indígenas, seja dos africanos trazidos, escravizados para o Brasil, e seja dos europeus invasores que chegaram por aqui tomando conta de tudo, né, querendo tomar conta de tudo e criando um povo novo. Né? Esse povo novo se chama o Brasil. O brasileiro faz parte desse povo novo. Portanto, ser brasileiro também é trazer dentro de si a marca de uma ancestralidade que está trazida pelos povos originários, e a gente chama de povo originário porque é o povo da origem, é o povo que está aqui antes da chegada dos europeus, né? Por isso também originário e indígena são sinônimos. E, ao mesmo tempo, esses outros povos que para cá vieram escravizados e que trouxeram a sua ancestralidade também. E formamos justamente essa identidade brasileira que está em construção. O Brasil ainda precisa caminhar um pouquinho para poder construir de vez a sua identidade. Portanto, vocês do Educandário trouxeram bem claro para mim aqui, né, nessa releitura que fizeram da minha obra, de vários livros. Eu vi que vocês pegaram vários livros, aí fizeram uma releitura dele, e eu fico muito feliz. Se isso impactou na vida de vocês, eu alcancei o meu objetivo como escritor, né, e eu posso dizer que vocês agora são também meus parentes, né, são pessoas que estão comprometidas com as populações indígenas. É isso. E quem vai falar comigo do Educandário? Dá um tchauzinho assim para eu ver quem é. Ah lá! Pode se apresentar e já fazer sua pergunta para o Daniel. Oi, bom dia. Eu me chamo Mariana. Minha pergunta é se o Daniel tem filhos e se eles gostam de ler e seguir a mesma carreira que o pai. Ô, Mariana, isso é quase uma fofoca, não é mesmo? Meus filhos, eles são muito bons leitores, sabe? Eu tenho 3 filhos, uma menina mais velha, assim, já tem 27 anos, depois tenho um menino que tem 25, e tenho uma outra mais nova que vai fazer 23. As meninas, principalmente, são muito boas leitoras, fazem da leitura parte da sua diversão, né, de vida, e gostam de escrever. Tem uma escrita suave, mas talvez a mais velha tenha um pouco mais de vocação para isso, é a Gabriela. Ela tem mais vocação para a escrita, né? Ela tem, digamos, uma pegada literária muito mais forte. O Lucas, ele é um bom leitor, mas ele é mais da tecnologia, então ele tem a leitura da tecnologia que ele faz e gosta de se envolver com isso. E a Beatriz,
está cursando turismo em BH, inclusive, né, lá na Federal de Minas Gerais, e ela gosta muito dessas aventuras todas, né? Por isso foi para o mundo do turismo. E eu posso até chutar aqui, dar uma opinião, fazer uma profecia de que talvez a Beatriz também ela se embrenhe nesse mundo da literatura, uma literatura de aventura, que é o que ela gosta bastante. Mas aqui em casa tem tanto livro que você nem faz ideia. E ai de mim se eu vou lá no quarto delas, e no quarto que está lá, elas não estão em casa mais, mas se eu for lá mexer naquele livro, elas me batem, sabe? Porque elas têm um ciúme daqueles livros, que é uma coisa impressionante. E eu quero doar todos, né, na verdade. Mas é isso. Entendi. Muito obrigada. Obrigada, Mariana. Agora eu vou chamar o vídeo da escola SESI Batatais para a gente assistir. E em seguida a pergunta do SESI Batatais e a gente volta para o Educandário. Com quem eu converso do SESI Batatais? Quem vai falar comigo e vai fazer uma pergunta para o Daniel? Pode se apresentar. Meu nome é João Vitor, eu sou do SESI de Batatais e a minha pergunta é: você já sofreu algum tipo de preconceito por ser indígena? Compreendeu, Daniel? Deixa eu ver se eu entendi. Se eu já sofri preconceito por ser indígena, é isso? Isso mesmo. Ô, João Vitor, e todo mundo aí do SESI Batatais, obrigado pela pergunta. Eu sofri quando criança, sobretudo, né? Hoje em dia chamam para isso de bullying. Naquela ocasião, a gente chamava de zoeira, né? E eu sofria muito essa zoeira dos amigos, dos amigos não eram amigos, né? Porque eu vinha de uma cultura diferente e trazia no meu corpo, né, escrito no meu corpo, que eu vivia pintado, eu trazia no meu corpo porque eu não podia mudar minha cara, eu trazia no meu corpo porque eu falava uma língua diferente, então eu sofria muita zoação dos colegas da escola, porque eu fui para a escola com 9 anos de idade, e quando eu fui para a escola, eu não conhecia a escola, e nem sabia que eu era um índio. Eu só fui descobrir que eu era índio lá no prédio da escola. Quando cheguei por lá, os amigos olharam para mim e gritaram lá de dentro, né? Olha o índio que está chegando da escola. Eu juro para vocês que eu fiquei procurando o índio por todos os cantos, porque eu achei que fosse um passarinho, sabe? Ou alguma coisa assim. Porque essa palavra índio eu não conhecia, eu vivia em contexto de aldeia. Meus pais nunca me chamaram de índio, meus irmãos nunca me chamaram de índio, meus avós nunca me chamaram de índio. Né? Lá na aldeia eu tinha nome, tinha sobrenome, tinha parentesco, mas não tinha um apelido. Esse apelido eu ganhei na escola. E aí fui descobrindo que índio era considerado uma coisa ruim. E na medida em que o tempo foi passando, que eu fui aprendendo a lidar com essa realidade, eu fui sofrendo bastante, sabe? Porque a palavra índio estava ligado a muita coisa negativa, né? Como eu disse para vocês anteriormente.
estava ligado a ser preguiçoso, estava ligado a ser selvagem, a ser atrasado, e eu não me achava nada disso, né? Eu me achava uma criança normal, me achava criança, era o que eu era. E eu não tinha nenhuma ideia de que ser criança era um defeito, né? Isso era um problema. Eu fui descobrindo o que era, porque meus colegas de classe, eles entendiam que pertencer a um povo indígena era um problema, era uma dificuldade. Então eu de certa maneira sofri esse preconceito. Quando eu cresci e já fui para a escola maior, já mais experiente, eu comecei a fazer piada com isso, sabe? Com o fato de eu ser bonitão desse jeito que eu sou, né? De ter nascido bonitão assim. Aí eu começava a fazer um pouco de galhofa, como diz, né? Um pouco de piada. E antes das pessoas fazerem piada comigo, eu fazia comigo mesmo. Aí ficava tudo bem. Eu aprendi a usar um pouco aquilo que as pessoas diziam a meu respeito, contra mim, eu passei a usar a meu favor. Então eu fui construindo em mim uma certa ironia. Sabe o que é uma ironia? É quando a gente responde alguma coisa para alguém de uma forma engraçada, né? Engraçada e, ao mesmo tempo, assim, séria. E as pessoas passaram, por conta disso, a me respeitar mais. E talvez seja por conta disso tudo que eu me tornei professor, sabe? Que foi a escolha que eu fiz, né? Como o pessoal do Educandário lembrou. Eu escolhi ser professor. Escolhi como foi uma opção minha. Eu não escolhi nascer bonitão desse jeito, nascer índio, né? Eu escolhi ser professor, porque professor é aquele que educa, é aquele que ensina, é aquele que promove, é aquele que professa uma crença nas pessoas. Então, por conta disso, hoje em dia eu trabalho bem com essa ideia de que a sociedade brasileira continua sendo preconceituosa, mas o preconceito em si um sentimento que a gente pode educar nas pessoas. A gente não pode educar mais o racismo, sabe? Quando a pessoa vira racista, ela não tem mais jeito. Só a prisão resolve, só a cadeia, só a punição resolve o problema do racista. Mas o preconceito tem a ver com outra palavrinha que eu gosto de usar, que é a palavra ignorância. Todos nós nascemos ignorantes. Ignorante é aquele que ignora, aquele que não sabe. E porque a gente não sabe, a gente comete erros, né? A gente chama uma pessoa por um apelido, a gente ofende alguém sem querer. E aí, por conta disso, quando a gente vai para a escola, a ideia da escola é nos tirar da ignorância e nos oferecer um conhecimento. Quando a gente aprende, a gente se espanta. Aprender é se espantar com aquilo que eu não sei. Eu não sabia que eu não sabia. Agora que eu sei, eu não posso mais continuar tratando o outro dessa maneira. Porque se eu tratar sabendo que eu estou cometendo um erro, aí eu vou ser racista. E o racista é sempre violento, né? Ele sempre quer o mal do outro. Então, a nossa luta, a luta da escola tem que ser arrancar da gente a ignorância para que a gente conheça e isso nos torne mais humanos, porque o conhecimento tem que nos tornar mais tolerantes, mais respeitosos uns com os outros. É isso, João. Muito obrigada, João. Agora eu vou chamar de volta algum representante do Educandário para fazer uma pergunta para o Daniel. E aproveitar enquanto o aluno do Educandário se posiciona, agradecer aos professores que fizeram desse momento possível, né? Ainda, porque, Daniel, eles começaram a trabalhar ainda de forma remota. No final do semestre passado e ainda comecinho de julho, que ainda
havia, enfim, ainda tinha aula, o cronograma escolar esse ano, né, ficou um pouco complicado. Eles começaram trabalhando remotamente e só depois começaram a trabalhar de forma híbrida e semipresencial. Então, agradecer vocês, professores, que tornaram possível esse nosso encontro entre os meninos e o Daniel hoje. Vamos lá? Quem vai falar? Meu nome é Miguel e... Bem, meu nome é Miguel e eu vou fazer uma pergunta relacionada um pouquinho mais com a política. E, antes de tudo, eu gostaria de esclarecer que se eu não tenho a função de ofender ninguém, né? E, bem, Daniel, nos dias atuais está sendo muito exigida a valorização de diversas etnias, gêneros e etc. Um exemplo disso é o feminismo. Na sua opinião, a quantidade de direitos conquistados pelas etnias e gêneros atualmente deveria continuar a busca por mais direitos, a tal ponto que algumas pessoas estejam com menos direitos em relação a outras pessoas, ou tais gêneros e etnias já devem parar e ficar com os direitos conquistados? Qual é a sua opinião sobre isso? Uau, Miguel, que pergunta difícil. Nós combinamos que pergunta difícil não valia, né? Mas tudo bem, eu vou arriscar aqui uma resposta e dizer para você, Miguel, que o meu pai, que faria aniversário amanhã, dia 26, ele se chamava Miguel também, sabe? Então, uma pergunta inspirada de Miguel para Miguel. Olha só. Eu acho assim, nós vivemos numa democracia. E a democracia é um sistema político que garante que os grupos, né, cada segmento da sociedade, lute pelos seus próprios direitos, por aquilo que considera ser fundamental para se realizar, para se afirmar. Né? Os grupos, eles são grupos que se afirmam. Os indígenas precisam lutar pelos seus direitos permanentemente para afirmar a sua identidade. O grupo LGBT, né, o segmento LGBTQIA+, vai lutar também por aquilo que considera ser fundamental para que as suas escolhas, as suas opções, a sua identidade também seja preservada e seja garantido o direito de serem o que eles optaram por ser. Né? E assim vale para todos os segmentos. O movimento negro é assim, né? O movimento das pessoas com deficiência é assim. Enfim, cada segmento da sociedade tem que lutar por aquilo que considera importante. O mais legal disso tudo é que todo mundo tenha garantido o seu direito de ser pleno numa sociedade democrática. Né? E aí não é uma questão de valorizar mais uns que outros, é uma questão de ver a necessidade de uns e outros. As pessoas que são portadoras de algum tipo de deficiência, elas precisam que a sociedade, as cidades, né, criem vias para que elas possam ser integradas a essa sociedade. Né, seja através de rampas, através de estacionamentos adaptados, enfim, seja do que for. Porque elas precisam ter uma mobilidade urbana dentro da cidade. Portanto, elas para se sentirem plenamente humanas e plenamente realizadas enquanto pessoas, a sociedade como um todo, porque aí não se trata só de uns e outros, mas de todo mundo poder se ordenar, poder se respeitar essas, às vezes, falta de mobilidade de uns ou opções de outros. Né? A gente precisa aprender a respeitar tudo isso. Então, ninguém pode se sentir ofendido se alguém luta pelo seu direito de ser pleno. Ninguém tem que se sentir ofendido, porque as pessoas que se sentem ofendidas é porque se acham privilegiadas. E o privilégio, ele não é uma conquista. O privilégio não é uma conquista. Né? O privilégio é algo que é dado para a pessoa. Né? Alguém rico tem privilégio de
poder ter coisas, né, que outros nunca vão poder ter se eles não lutarem por isso. Então, os privilegiados é que reclamam. E eu até diria que talvez são os mais infelizes nesse caso, porque eles nascem numa condição tal que para eles tudo é uma maravilha, né? O privilegiado, ele se sente um Deus, né? Um Deus na Terra, enquanto todos os outros precisam lutar para que tenham o mínimo de condições para viver. Então, nada contra a luta pelos direitos. Quanto mais direitos a gente puder conquistar, melhor. A gente só tem que educar a cabeça de todo mundo para perceber que o direito de um não atrapalha o direito de outro, né? O direito, eles têm que trabalhar de uma forma igual. Então, não é justo a gente achar que menor de idade é privilegiado porque ele tem um estatuto da criança e do adolescente. Isso não é um privilégio, isso é um direito conquistado. E que direito é esse? O direito de ser criança. O direito de ser criança, e criança, ela tem que ser tratada como criança. Não precisa ser tratado como adulto, não é? Porque é exatamente aí que mora o grande problema da sociedade adulta. Porque se a criança não é plenamente criança, ela vai ser um adulto torto lá na frente. E pode crer, pode ter certeza, viu, Miguel, que a sociedade que a gente vive é uma sociedade um tanto desequilibrada, exatamente porque a gente não olha para as nossas crianças. De fato, como crianças, para elas poderem crescer equilibradamente, se tornarem jovens equilibrados, para depois se tornar adultos equilibrados. Se você corta algum desses momentos, desse ciclo, vai acontecer depois uma quebra geral. Depois, você vê, nós vivemos uma sociedade que não respeita as crianças, porque acha que criança é privilegiada, e não respeita os velhos. Esses dois extremos que são fundamentais para que uma sociedade se realize. Você pode reparar em qualquer lugar do mundo que tenha sociedades tradicionais e que leve em consideração isso, tem esse foco na infância, faz uma educação maravilhosa. Os países que se desenvolveram bastante, daí que não são só capitalistas, deram uma grande importância às crianças, educar as crianças para serem crianças, viverem seu momento, e ao mesmo tempo, lembrando que criança, na medida em que ela vai crescendo, ela vai entronizando dentro dela, vai colocando dentro dela um jeito muito especial de olhar o mundo. E aí essa criança, quando cresce, se torna muito criativa e se torna muito produtiva. Só que nós não queremos que crianças sejam produtivas. Nós queremos que adultos sejam produtivos. Só que a gente precisa alimentar isso tudo na infância. Não para ela ser produtiva e criativa ali, quando é criança. Trabalhar. Criança, de ter a música lá, né, daquele grupo, que diz assim, criança não trabalha, criança dá trabalho. É exatamente isso, porque cabe aos adultos e adultos conscientes educar as crianças. Nós dizemos na aldeia, inclusive, que esse é o papel dos pais, uma sociedade indígena, né? Cabe aos pais educar o corpo da criança, ou seja, oferecer condições para que as crianças se desenvolvam fisicamente. É por isso que a gente propõe na aldeia, né, que a criança corra na floresta, nade no rio, suba na árvore, atire com arco e flecha, porque tudo isso é o corpo dela que está sendo treinado para as necessidades que ela vai ter que depois suprir, né? E cabe aos avós, olha só que bacana, cabe aos avós educar o espírito das crianças. E como é que os avós fazem isso? Eles contam histórias. Porque as histórias nos lembram quem nós somos, de onde viemos e o que a gente faz nesse mundo. Simples assim. Então, se a gente quer construir uma sociedade de verdade, onde caiba todo mundo, caiba todas as diferenças, nós precisamos começar educando as crianças. É isso. Miguel, obrigado. Obrigada, Miguel. Agora eu vou chamar o vídeo do SESI Franca para a gente assistir a produção dos alunos.
Parabéns aos alunos do SESI Franca. Eu vi que parece que é uma plateia aí num teatro. Queria que vocês dessem um tchauzinho aí pra gente. Cadê vocês? Lá é um teatro mesmo ali, que está cheio de gente. Obrigada, viu? E parabéns pela produção. Quem vai falar com a gente do SESI Franca? Pode dizer seu nome e fazer sua pergunta para o Daniel. O microfone está fechado, eu acho, professora. Professora. Agora a gente ouviu. Pode começar. Bom dia, eu sou o Pedro de Franca. Estou muito feliz de participar desse encontro. Vocês consideram algum livro atualmente? Eu não consegui compreender. Você conseguiu, Daniel, daí? Está bem alto. Está bem baixinho. Fala bem alto. Você está escrevendo algum livro atualmente? Ah, sim. O seu nome é Paulo? Pedro. Agora sim, o Pedro está perguntando se você está escrevendo um livro atualmente. Ô Pedro, muito obrigado pela pergunta. Parabéns ao pessoal aí do SESI Franca, não é? Por essa releitura. Muito legal mesmo. Parabéns a vocês. Um escritor, Pedro, e todo mundo do SESI, sempre está escrevendo coisa nova. Né? Quando não está escrevendo concretamente, está escrevendo aqui na cabeça da gente, sabe? A cabeça da gente não para. Eu sou muito observador, sabe? E a minha escrita, ela nasce exatamente das minhas observações. Às vezes é uma pergunta que alguém me faz, uma pergunta sincera, de algo que ela não está entendendo sobre o mundo indígena. Aí aquilo lá me pega como uma ideia possível para responder. E aí eu posso responder diretamente, respondendo assim como estou falando com vocês, né? Ou posso criar uma história para contar algo, né? E aí, como eu disse, gera na gente uma vontade nova, uma inspiração para que a gente venha contar uma história. Eu vou lançar um livro nos próximos dias, até o começo de setembro, eu vou lançar um livro que é um livro que vai ser o livro comemorativo dos meus 25 anos de literatura. É um livro para jovens, não é para criança pequena, é um livro para leitores já mais fluentes, né? E é um livro que vai contar, uma ficção, claro, não é uma história que aconteceu comigo, coisa parecida, mas é uma ficção que eu quis escrever, porque as pessoas sempre me perguntavam como é que é nascer com algum problema, às vezes físico, problema mental, né, dentro de uma comunidade indígena. As pessoas me perguntavam isso. E aí eu criei uma história, uma invenção mesmo, né, uma história criada, para contar a história de um menino que nasceu meio torto, sabe? Torto assim no sentido, não estava inteiro dentro da comunidade, não vivia perfeitamente, ele tinha nascido torto assim. E o livro se chama assim, ó, A Chave do Meu Sonho. Ou, tem um subtítulo, ou como um parafuso solto me fez achar a chave e o sonho. Né? E aí eu vou desenvolvendo toda uma história, a trajetória de um menino que nasce mesmo com uma rejeição. Ele foi rejeitado já no parto, né, pela mãe, e depois ele vai crescendo com esses problemas de relacionamento. Às vezes ele não sabe se é menino ou se é menina, justamente porque ele se movimenta nos dois universos. Ele também não nasceu para ser um grande guerreiro, os irmãos dele são grandes guerreiros, ele não. Então, ele vai contar a história para a gente
a partir dessas dificuldades que ele está tendo, no momento que ele está crescendo, né? Ele vai crescendo e vai contando essa história para a gente. Então, fiquem atentos, porque esse vai ser o meu livro que eu vou lançar bem recentemente. E estou sempre, como eu disse, pensando em ideias novas. É porque, além de escritor, agora eu me meti a ser também um comunicador nas redes sociais, né? Então, eu criei o meu canal no YouTube, vocês estão convidados a visitar, porque é um canal aberto para todos os públicos mesmo, para crianças, para jovens, para adultos, para professores. É só procurar o Daniel Munduruku no YouTube que vocês vão entrar no meu canal. Se inscrevam lá, que agora eu estou preparando, por exemplo, uma série que vai se chamar série Coisas de Índio, em que eu vou trazer pequenos tópicos da vida indígena em vídeos, né, para ajudar as pessoas a entenderem melhor a nossa temática. Mas, então, aí já estou entrando nessa seara, digamos, das redes sociais, e estou criando esses vídeos, né, que são textos, né, que é também literatura, mais visual, digamos assim. Então, fiquem antenados também a isso e aproveitem, já faço a minha propagandinha aqui, me sigam nas redes sociais, né, para vocês conhecerem melhor o meu trabalho. Beleza? Valeu, Pedro. Obrigada, Pedro. Eu chamo novamente a instituição Educandário. Quero saber quem é que vai falar com o Daniel agora. Bom dia, sou Ana Luísa. Bom, a minha pergunta se refere às obras do Daniel. Eu gostaria de saber quantas obras ele tem publicado até hoje e se ele pretende publicar mais. Eu não entendi seu nome, desculpa. Meu nome é Ana Luísa. Ana Luísa e todo mundo do Educandário aí. Um abraço para vocês. Eu tenho hoje publicadas 54 obras, 54 livros. Uma parte deles é para crianças pequenas, outra parte para jovens e uma parte para adultos e educadores, né? A minha formação é muito diversificada, como vocês viram, né? No começo, eu tenho graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então, isso, de uma certa forma, me qualifica a escrever material para criança, porque eu sou professor de formação, para jovem, porque eu sempre dei aula para adolescentes, porque a minha formação era em filosofia, e só se dava aula de filosofia para adolescentes, ensino médio, né, sobretudo. E eu sempre gostei muito de falar com a juventude. E, portanto, meus livros também são voltados para a juventude. Só que aí eu fiquei pensando assim, puxa vida, eu preciso escrever alguma coisa também para os meus colegas professores, porque professores, eles são, assim, com todo respeito, meio cabeçudinhos, às vezes, né? Eles precisam ter um pouquinho de conteúdo novo para que eles possam preparar suas aulas, preparar os seus textos, para poder ensinar direito. E porque também todo mundo, aprendeu a temática indígena de uma forma meio equivocada, sabe? E mesmo na universidade, os professores não aprendem direito a como lidar com essa temática. Então, eu fiquei pensando que eu podia muito bem escrever material que ajudasse os professores a atualizar o seu repertório, para não ficar repetindo as mesmas palavras de sempre e as palavras de forma equivocada. Não é culpa dos professores, é culpa da formação que a gente recebe. Desde criança a gente foi aprendendo a comemorar o Dia do Índio, né? Mesmo nós que somos professores hoje, nós aprendemos isso também, né? Então, como não nos ensinaram diferente, a gente acabou achando que isso era verdade, que a gente podia reproduzir, que a gente estava sendo verdadeiro. Só que não. Os tempos mudaram, a linguagem mudou e a gente precisa atualizar essa linguagem. Então, os meus livros, eles servem para atualizar o repertório dos professores, para que eles ensinem de uma forma mais atual, né, de acordo com o século XXI, e não fique muito preso àquelas palavras do século passado.
né? Nós precisamos atualizar para não chamar mais um povo indígena de tribo, para não chamar mais a pessoa indígena de índio, para a gente não ficar achando que aldeia aldeia, ioca, e palhoça, enfim, é a mesma coisa, né? Que todos nós falamos iguais ou falamos a mesma língua. Então, a minha ideia é essa sempre, né? Eu costumo dizer que eu sou um educador que escreve e, ao mesmo tempo, eu sou um escritor que educa. Então, eu faço esse movimento de mão dupla para atingir todos os públicos. É isso, Ana. Obrigado. Obrigada, Ana. E vou chamar agora o último vídeo de hoje, que é da produção dos alunos do SESI Sertãozinho, para que a gente possa ver e depois escutar a pergunta que eles têm. Mais um dia comum, como todos os outros. Pelo menos era o que parecia, né? Uma conversa com os nossos amigos me chamou a atenção. Nós éramos em 5. Nosso grupinho era sempre o mesmo, 3 meninas e 2 meninos. Estávamos conversando sobre beleza, sobre juventude. Eu dizia que iria fazer de tudo para que a minha juventude permanecesse. Botox, plástica, qualquer coisa. Eu acho que somente assim eu seria linda. E é claro, não poderia faltar o maravilhoso Botox. Ai, quem diria? Euzinha desfilando nas passarelas, sendo linda sempre. Acontece que, para a minha surpresa, um dos nossos amigos me mostrou um livro. Eu fiquei muito surpresa. Ele quis me contar uma história muito interessante, que fez eu mudar um pouco o meu ponto de vista. O livro é de um escritor famoso, Daniel Munduruku. Iria contar um dos contos dos povos indígenas. Nosso amigo estava lendo a história. Confesso que não estava muito afim, mas aquela história começou a chamar um pouco a minha atenção. Achei a história um tanto quanto interessante e comecei a mergulhar cada vez mais dentro daquela história e daquelas palavras lidas pelo nosso amigo. A pele nova da mulher velha. Em tempos muito antigos, contam os avós de Namiquara, havia uma mulher muito velha. Alguns até diziam que ela chegava a ter mais de 165 anos de idade. Dessa forma, a mulher vivia sozinha numa casa que ela mesma construiu usando a força de seus braços. Um dia, a mulher dormiu e teve um sonho que a encheu de alegria e de vontade de viver. Sonhou que havia voltado a ser nova. Em seu sonho, ela estava lindíssima, toda enfeitada com colares, pulseiras, brincos, estava pintada com as cores do urucum e do jenipapo. Até mesmo o cocar ela usava. Apenas uma coisa a deixava um pouco triste. Ela não conseguia encontrar penas para fazer cocar. Quando ela acordou, continuou achando que o sonho tinha sido uma mensagem que havia recebido do mundo dos espíritos e que ela podia voltar novamente a virar mocinha. Mas tinha um problema. Como encontrar as penas? Foi então que ela descobriu que um rapaz de uma outra aldeia viria passar a noite em sua casa. Imaginou assim que seus problemas haviam sido resolvidos. Ela pediria ao rapaz que fosse encontrar penas do pássaro tucano para si. E assim o fez. Aquele rapaz, que também não gostava dela e sentia um certo receio da velha, não quis contrariá-la e foi para a mata atrás do pássaro. Durante 2 dias... Obrigada, SESI Sertãozinho, parabéns pela produção de vocês, é mais ligada ao audiovisual. E eu já vou abrir a pergunta para quem vai conversar comigo do SESI Sertãozinho. Achei. Pode se apresentar e fazer sua pergunta para o Daniel. Oi, eu sou a Helena, aluna do 5º ano B do SESI Sertãozinho.
Bom, então vamos para a pergunta. Quando você decidiu estudar e ser um autor de livros, o que o povo Munduruku achou da sua decisão? Helena, né? Sim. É isso mesmo? Helena é o nome da minha irmã também. Eu tenho uma irmã que se chama Helena. Olha assim, tá? Somos familiares sempre, né? Olha só, Helena. Então, eu fui para a cidade, conforme eu falei para você, fui estudar, né? E depois fui descobrindo no estudo uma forma de crescimento pessoal e tal. Quando eu fui fazer a faculdade, aí quando eu terminei o ensino fundamental 2, o 9º ano seria hoje, eu tinha que voltar para a comunidade, quer dizer, tinha a possibilidade de voltar para a comunidade, porque eu já tinha ali meus 14 para 15 anos, e nessa época, na comunidade, a gente passa pelo rito de maioridade, ou seja, a gente se torna adulto. E uma das características do adulto na nossa comunidade é que a gente já se prepara para o casamento, né? Desde esse momento. A gente já é adulto. Isso significa dizer que a gente já conhece toda o nosso território, que a gente já sabe caçar, pescar, plantar, colher, a gente já sabe construir a nossa casa, isso aos 15 anos mais ou menos. E aí depois a gente passa por um rito de maioridade. Eu fiz tudo isso, só que eu também queria continuar os estudos. E aí eu conversei com meus pais, né? Disse, olha, eu queria muito estudar, queria muito continuar meus estudos. Você acham que é possível isso e tal? Aí meus pais, que sempre foram muito respeitosos com a gente, com as nossas vontades e as nossas decisões, eles simplesmente questionavam se é isso mesmo que você quer, é isso mesmo que você quer, é isso que eu quero. Então você pode ir, né? Você pode ir, a gente te ajuda como puder. E aí foi que eu me estabeleci de vez na cidade, de vez assim, mais ou menos que eu ia e vinha, né? Da comunidade para a comunidade o tempo inteiro. E aí eu fiz o ensino médio e depois fiz a universidade. E isso tudo sem me tornar escritor, porque eu naquela época nem sabia que sabia escrever. E eu nem sabia que podia escrever caso eu soubesse escrever, né? Eu tive um bom professor no ensino médio que me ajudou bastante, me incentivou bastante. Eu lembro até hoje, eu já contei essa história num outro livro, que o primeiro texto que eu escrevi, que tive coragem, né, de apresentar para os meus amigos, esse professor Benedito, lembro muito bem dele, ele me incentivou, disse, nossa, o seu texto é bom, hein, cara, você tem que continuar escrevendo, você tem talento para escrita. Bom, aí passou o tempo e tal, eu não levei em consideração isso, porque eu era um jovem e naquela época eu estava querendo mais era namorar, né? Que é o que a gente jovem precisa fazer. E aí, com o passar do tempo e quando eu me tornei professor, eu não quis fazer só o que o livro didático me apresentava. Eu queria produzir meus próprios textos para ajudar os alunos a pensar, não com a cabeça do autor do livro, mas com a própria cabeça deles, porque eu sou professor de filosofia, lembra? E aí eu queria fazê-los pensar com a própria cabeça. E eu estimulava os alunos a escreverem seus textos. E isso me ajudava também, porque eu comecei a escrever meus próprios textos para eles. E aí havia um diálogo bem bacana. E aí foi assim, mais ou menos, que eu me tornei escritor. Depois, né, lancei meu primeiro livro, como eu falei, fazem 25 anos isso. E apresentei alguns dos meus livros, eu escrevi pensando na comunidade, e alguns deles eu escrevi com ilustração das crianças Munduruku. Então eu fazia questão de levar para a comunidade, ler para eles o que eu escrevia, aí eles ilustravam, desenhavam e tal, e eu conseguia fazer um livro, porque eu fui ganhando espaço na sociedade, né? A sociedade começou a gostar mais do que eu escrevia e tudo mais, e fui trazendo os ilustradores indígenas. Então, o povo Munduruku começou a gostar muito do que eu fazia, do que eu escrevia, e elogiavam, e participavam, e davam sugestões. Então, de modo que até hoje
Eu tenho uma relação muito boa com o povo Munduruku. Sempre que posso, vou lá visitá-los. Sempre que posso, eu os ajudo também com algum tipo de colaboração, né? Seja financeira, seja através de texto, seja doando livros para as bibliotecas de lá e tal. E porque assim também eu me sinto mais parte, né, desse povo. E grato, porque foi de lá que eu consegui, com certeza, extrair uma parte das coisas que eu escrevo. E eu fico feliz também porque muitos outros parentes indígenas, é assim que a gente trata, né, os outros indígenas de parentes, também reconhecem o meu trabalho, conhecem, se inspiraram nele, e muitos deles viraram, inclusive, escritores. Hoje nós somos mais de 60 escritores indígenas espalhados pelo Brasil, e muito disso aconteceu graças a a minha presença dentro da sociedade brasileira, que foi abrindo um pouco o caminho para eles também seguirem adiante. Tá bom, Helena? Muito obrigado. Obrigada, Helena, pela sua participação. E eu queria fazer uma correção. O vídeo que a gente acabou de ver era do SESI Jardinópolis. Eu recebi essa informação agora. E a gente vai dar uma paradinha com as perguntas, Daniel, porque eu queria colocar agora algumas imagens desse momento das crianças assistindo lá nas escolas, cada um na sua respectiva escola, deles assistindo esse Combinando Palavras com você, esse encontro gostoso. Então, durante a nossa conversa, eles foram fotografando e foram mandando, só para a gente ter ideia de como eles estão se organizando e esse encontro está chegando. Mesmo que num outro formato, mas a resiliência, acho que a palavra é a ordem da vez, ultimamente. Tchau, meninos! Muito obrigada, viu? Obrigada aos professores. Gostoso de ver, né, Daniel? Maravilhoso, maravilhoso. É o que nos anima sempre, né? Nós que vivemos da palavra precisamos ter esse retorno. E é bom ouvir todos vocês. Pois é, e torcendo para que, assim que seja seguro para todos, estejamos aqui no teatro lotado e sentindo esse calor um pouquinho mais de perto, né? Vou chamar agora mais um representante do educandário para conversar com o Daniel. Quem vai falar comigo agora? Vamos ver. Bom dia, meu nome é Ariadne e minha pergunta é: quais são as principais lembranças que você tem do seu avô? Meu avô Polinário. Desculpa, não ouvi seu nome, não entendi seu nome. Meu nome é Ariadne. Ariadne. O filho de Ariadne, bacana. Nome grego, né? Muito legal. Na verdade, assim, Ariadne, o meu grande inspirador de vida e de literatura é esse velhinho que se chama Vô Apolinário. Se vocês virem aqui atrás de mim, aqui, né, tem uma frase, inclusive, que eu não sei se vocês conseguem ler daí, mas que é uma frase que me lembra muito, eu me lembro o tempo inteiro dela, justamente porque é a frase que é, para mim, o resumo do pensamento dos povos indígenas. Aqui está dito assim: se o momento atual não fosse bom, se o agora não fosse bom, não se chamava presente. E o avô Apolinário dizia isso para nos lembrar que o nosso melhor momento é o agora, que só o agora existe, que o passado é memória e a gente precisa do passado para não nos esquecermos quem nós somos, de onde viemos e o que a gente faz nesse mundo. E o presente é para a gente viver esse tempo, né? Esse agora. E o agora, e eu vi que no vídeo anterior de vocês tem uma passagem que fala disso, né? O presente, ele é um tempo, mas ele também é uma dádiva. Dádiva é algo que a gente recebe de alguém, né? E o universo, a gente acredita, nos oferece esse agora, esse presente, como um presente. Então, nós temos que vivê-lo plenamente, porque só o agora é que nos compromete
nos compromete com a vida, nos compromete com a resistência, nos compromete com a sobrevivência, nos compromete com as pessoas, porque só existe o hoje, né? De verdade, só existe hoje. O futuro, assim, é uma ficção, né? O futuro é uma possibilidade. Por que a gente vai esperar viver a possibilidade se a gente só tem o hoje para viver de fato? Aquela ideia também que está por trás disso a gente só pode ser feliz hoje. Jogar a felicidade da gente para amanhã é uma ilusão, é uma ficção, porque pode ser que nós não tenhamos amanhã para isso, né? Para viver. Então, daí a importância de a gente respeitar a nossa memória, o nosso passado, daí a importância de respeitar os avós, os velhos, que eles são a representação do passado, mas, ao mesmo tempo, eles são aqueles que nos atualizam, trazem para o presente o passado e nos ajudam a entender melhor a nossa existência, sabe? Então, esse avô Apolinário, que eu me reporto sempre nas minhas obras, sempre que eu posso falar de um avô, eu falo dele, né? E ele tem sido o meu muso inspirador desde sempre, desde criança, desde a minha juventude, até o futuro próximo, até quando eu estiver vivo, né? Até quando o futuro se tornar presente, né? Porque o amanhã, ele é futuro, mas ele se torna presente quando ele se realiza, né? Na gente. E então é isso. Eu acho que assim, esse avô pode ser o avô de todo mundo, o avô de todos vocês também, sabe? E para lembrar que é preciso a gente respeitar essa história, essa memória, esse passado, porque é esse passado que vai nos conduzir para uma vida melhor nesse presente que nós estamos. Então, respeitem os avós hoje, agora. Chega em casa, dá um abraço, dá um beijo. Quem tem, né, ainda o avô, né? Quem não tem, pensa nos pais, pensa nesses avós que já passaram pela gente, porque sem eles a gente não estaria aqui, né? Sem os nossos antepassados, a gente não teria esse presente que nós estamos vivendo. Então, vamos ser sempre gratos. Daí, só para concluir, é que os povos indígenas ritualizam. Tem gente que acha que a gente dança e canta porque a gente não tem nada para fazer na vida. Não é isso, não. A gente canta e ritualiza para a gente não esquecer quem nós somos, de onde viemos e o que a gente faz nesse mundo. Senão a gente fica ingrato, aí a gente fica egoísta. A ingratidão é o primeiro passo para o egoísmo, sabe? Porque o egoísmo acha, pelo egoísmo, a gente pensa que a gente é melhor do que a gente realmente é, né? Só quando a gente se sente inserido numa história, num fio, numa teia da vida, é que a gente começa a perceber que nós não merecemos nada, né? Não é mérito nosso. Não estou aqui porque eu sou o melhor de todos. Eu estou aqui porque eu sou a continuidade de uma porção de acontecimentos que foram ocorrendo e que me permitiram estar aqui e agora. Se eu quebro com essa teia, com essa cadeia, com essa corrente, eu começo a me sentir vaidoso, porque eu sou o cara, eu sou o melhor escritor, eu sou maravilhoso, eu sou isso, eu sou aquilo. E aí a gente perde a humildade, a gente perde o pertencimento. Aí a gente começa a brigar com a família, aí a gente não respeita mais o avô, aí a gente não respeita mais ninguém, porque eles não são nada, a gente pensa. Tá bom? Então fica meu conselho também para vocês aqui, que me escutam hoje, aqui nos veem hoje, nessa importante celebração da leitura, né, que nós estamos fazendo, do livro, que fique esse meu conselho, né, a importância de a gente estar ligado a nosso passado, a nossa história, não importa qual seja ele, né, é importante a gente trazer esse presente para o nosso dia a dia, para a gente não cair no conto do vigário. O conto do vigário diz, costuma querer dizer que a gente é melhor do que a gente é, né? Se a gente estiver sozinho. Não, nós somos melhores porque nós somos um coletivo, né? E esse coletivo precisa ser valorizado.
o tempo inteiro. E esse coletivo, às vezes, pode se chamar família, inclusive. Tá bom? Muito obrigado, Ariadne. Obrigada, Ariadne. Obrigada por essas palavras também, Daniel. A gente vai ouvindo você e vai viajando, principalmente essa questão da ancestralidade, né? Que é muito forte, que você traz isso muito forte e não tem como não se afetar quando a gente para de verdade olhar para isso, olhar para a memória e olhar para trás. Muito obrigada, pessoalmente, por te escutar agora. SESI Planalto, quem é que vai falar comigo do SESI Planalto? Oiê, tudo bem? Tudo bem, qual o seu nome? Meu nome é Camila. Oi, Camila. Eu tô no 7º ano. A gente fez um texto refletindo sobre nossas memórias, sobre os acontecimentos do passado, para a gente preservar essa memória. Então, para o senhor, qual a importância de preservar as histórias e ensinamentos? E quando o senhor escreve para o público infantil, tem algum ensinamento da cultura Munducuru que o senhor faz questão de passar? Ô, Camila, obrigado pela pergunta. Pessoal do SESI Planalto, é isso? Isso, o SESI Planalto, só para te situar, Daniel, eu acabei não falando, mas o SESI Planalto é uma das unidades do SESI aqui de Ribeirão Preto, ok? É daqui da cidade de Ribeirão. Legal, legal. Então, obrigado aí pela questão. É aquilo que eu falava anteriormente, né? A memória ela é fundamental para a gente se constituir como pessoa. Senão, a tendência é a gente cortar essa ligação que a gente tem com o passado ou com a memória e a gente se achar vaidoso demais, e achar que nós fazemos, nós podemos, nós precisamos. Isso é o que, às vezes, o nosso sistema econômico, o nosso sistema político quer que a gente pense. E a gente é induzido, às vezes, a seguir essa lógica, não é? Lembrem vocês que uma das perguntas que mais se faz com uma criança que vive em contexto urbano é o que você vai ser quando crescer. E quando um adulto, o pai, a mãe, o professor, a professora, a madrinha, faz essa pergunta, está implícita nessa pergunta que você não vai ser nada na vida. Que você vai ser... Para você se tornar alguém, você precisa acumular riqueza. Você precisa disputar, você precisa brigar, você precisa ocupar espaço. Né? Aí você passa a perna num, briga com o outro, discute ali. Né? Você acaba virando um concorrente o tempo inteiro, numa Olimpíada permanente que você precisa estar empurrando o outro para você ser campeão. E esse tipo de visão é uma visão que, ao invés de nos fazer crescer juntos, nos faz crescer como indivíduos superiores. E isso acaba desqualificando as outras pessoas, as outras experiências de estar vivo. Nós precisamos lembrar que nós temos uma experiência de viver, de existência. O ideal é que todos nós nos realizemos igualmente, né? E cada um nas suas capacidades, com suas qualidades e tudo mais, mas que todo mundo tenha o mesmo nível, as mesmas condições. A sociedade que a gente vive, quando nos impulsiona a pensar que nós temos que ser alguém na vida para nos realizarmos, ela quase sempre coloca na nossa mente que nós precisamos concorrer, nós precisamos ultrapassar alguém, né? Precisamos vencer e tal, que é uma outra ilusão que tem a ver com o nosso sistema econômico, né, de acúmulo de riqueza e tudo mais. E na sociedade indígena, essa é a pergunta que não se faz para uma criança indígena. Uma criança indígena nunca é perguntada o que você vai ser quando crescer, porque nós já sabemos de antemão que ela não será nada. Porque simplesmente ela já é tudo que precisa ser. E o que uma criança precisa ser? Criança. E o que uma criança gosta e precisa fazer? Brincar. Só que o brincar não é uma coisa aleatória. O brincar também, eu dizia ainda há pouco para vocês, é educar o corpo. Não é? É fortalecer os músculos. É criar ideias de distância, de velocidade.
de tamanho, portanto, é ensino, é matemática. Né? Nadar no rio não é só gostoso e divertido, é também uma forma de a gente conhecer as nossas potencialidades. Correr na floresta e brincar na floresta, subir na árvore, não é só uma vontade de comer uma fruta, é também o treino do nosso corpo para as coisas, para as nossas necessidades que virão pela frente. Então, tudo isso tem a ver com educação do nosso corpo, educação do nosso físico, da nossa massa muscular, né, do nosso equilíbrio, enfim, tem a ver com tudo isso. O que eu faço nos meus livros, normalmente? Eu apresento essas culturas indígenas, a cultura Munduruku e a cultura de outros povos, quaisquer que sejam eles, para mostrar para as pessoas exatamente que existe toda uma pedagogia, todo um ensinamento. Então, quando eu crio um personagem que está falando da sua aldeia, na minha aldeia a gente vive assim, na minha aldeia a gente faz aquilo, na minha aldeia os pais vão caçar, vão pescar, na minha aldeia a mãe gosta de plantar mandioca. Quando eu coloco essas palavras na boca de um personagem, eu estou querendo ensinar para as pessoas, mostrar para as pessoas que vão ler esse livro, que aquela vida que parece ser completamente diferente, ela segue a mesma lógica de todas as outras vidas, que são suprir as necessidades básicas que nós temos. Comer, beber, dormir, né? Cantar, dançar, né? Pintar o corpo, né? Nos tornar bonitos. Cada um tem um padrão de beleza diferente, né? Portanto, também pintar o corpo com as marcas do nosso povo nos torna mais bonito. Então, tem uma questão estética, tem um jeito de a gente construir a nossa casa, enfim. Cada livro que eu proponho é uma forma de refletir sobre o modo de vida indígena, ou seja, como o nosso povo decidiu viver, construir a sua passagem pelo mundo, certo? Então, é nesse sentido, nessa direção que vai os livros, e por isso que eu acho, alguém perguntava ainda há pouco se eu vou escrever outro livro, eu vou escrever outro livro, certamente, se achar que eu preciso dizer algo diferente para as pessoas, né? Ou se eu preciso reproduzir, repetir algumas coisas que as pessoas estão esquecendo. E cada novo livro, ele tem uma proposta, tem um projeto, né? Tem um objetivo a ser alcançado, né? Que é alimentar um pouco o pensamento das pessoas a respeito dos povos originários. Beleza? Muito obrigado, pessoal do Planalto aí, né? Do SESC Planalto. Camila, muito obrigada. E agora eu vou chamar a nossa última pergunta, porque a gente tem aí os últimos 5 minutinhos, eu vou precisar finalizar após eles, mas a gente quer escutar a última pergunta do Educandário. Com quem eu falo? Oi, bom dia, meu nome é Maria Clara. Bom, Daniel, eu queria perguntar se sua cultura continua igual de antigamente. Desculpa, eu não entendi. Tá. Oi, bom dia, meu nome é Maria Clara. Eu queria perguntar, Daniel, se sua cultura continua a mesma de antigamente. Ô, Maria Clara, obrigado pela pergunta. É claro que não, Maria Clara. Você sabe que a cultura humana, em geral, ela é muito dinâmica. Cultura parada é cultura de museu. Sabe aquela cultura que a gente vai no museu e vê os ossos dos dinossauros? Esses ossos dos dinossauros estão parados no tempo, esses não se movimentam mais, né? Cultura parada é aquela cultura congelada no tempo. Nenhuma cultura humana ela é parada no tempo, ela está sempre dinâmica. Porque, como eu disse para você, nós somos seres do presente, nós somos do agora, né? Nós não somos do passado, nós somos do presente. E o presente, ele vai nos desafiando a criar, a renovar, a inovar, a atualizar as nossas culturas. Então, eu, Munduruku, não sou igual ao Munduruku do século XIX. Eu não sou igual aos meus antepassados, né? Eu sou o mesmo Munduruku, porque eu carrego comigo a ancestralidade, mas eu sou um Munduruku do século XXI. Portanto, só o fato de estar aqui usando tecnologia
para falar com vocês, né, já dá para ver que eu estou antenado àquilo que existe, à modernidade, aquilo que está aqui diante de mim. Isso me torna menos munduruku se eu uso um celular última geração, ou se eu tenho um carro chique, ou se eu tenho uma casa na cidade, ou enfim, se eu uso uma roupa de grife. Isso me torna menos munduruku do que o munduruku que vive lá no meio da floresta. Não me torna menos munduruku. O fato de eu viver nesse contexto que eu vivo, que é um contexto mais urbano, né? O fato de eu ter ido para a universidade, de escrever livros, de ser esse cara bonitão, não necessariamente me diferencia demais daquele outro munduruku que está lá no contexto de floresta. Diferencia pelo fato de eu estar nesse lugar, nesse espaço, e esse espaço exige de mim que eu tenha essa tecnologia a meu serviço. Mas o indígena munduruku lá do meio da floresta, que ainda existe, né, claro, ele está lá e pode ter acesso a essa mesma tecnologia, se ele tiver um bom sinal de internet, se ele tiver um bom sinal em que possa utilizar, e como existe, né, em muitas aldeias indígenas espalhadas pelo Brasil, bons sinais que chegam lá. E eu mesmo falo com meus parentes indígenas lá no meio da floresta, através da internet. Isso só nos aproxima, só fortalece a nossa cultura. Isso não diminui, não inviabiliza, não a empobrece, pelo contrário, a atualiza. E na medida que a gente usa esses instrumentos, a gente vai educando também as pessoas a olharem para o nosso povo de maneira mais qualificada, né? E isso ajuda a fazer aquela aproximação que nunca houve, né? Sempre houve no Brasil, na verdade, um desencontro. Nunca houve um encontro, né? Nunca houve, de fato, um abraço. Sempre houve uma disputa, uma briga, que são visões de mundo diferentes. E quando essas duas mãos não conseguem se abraçar, o que acontece? Elas se machucam, né? Elas se machucam. Se a gente começar a bater uma mão na outra aqui, daqui a pouquinho a minha mão da gente está doendo. Todo desencontro, ele leva a gente ao sofrimento. E, infelizmente, a história do Brasil é marcada pelo desencontro entre as nossas culturas como um todo. Tá bom? Gente, é isso. Obrigado. Eu, infelizmente, vou precisar encerrar, porque a gente está com uma programação ao vivo aí toda seguidinha. Mas eu quero primeiramente agradecer as escolas que foram os protagonistas de hoje durante esse encontro com o Daniel Munduruku. Obrigada pelas instituições que conseguiram trabalhar isso com a gente. E obrigada, Daniel. Isso é um até logo e a gente se encontra em breve, de preferência pessoalmente. Obrigada, viu? Obrigado, gente. Valeu. Parabéns pelo trabalho que vocês realizaram aí. Foi muito lindo.